Acorda investidor, está começando mais um Crypto Never Sleeps. Eu sou Marcelo Sestari, tô aqui com o Valtinho. Benvenuto, amici. Voltei, estava de férias, estou muito feliz, não só pelo fato que o Salomão tá me devendo um barbacoa, porque o Corinthians ganhou do Palmeiras na Copa do Brasil, Caramba. mas porque estamos de volta aqui no Crypto Never Sleeps, o seu podcast de cripto, o podcast de cripto do Market Makers, e hoje contamos com a presença ilustre de Daniele Zeifer. Já vou apresentar ela. Só quero dizer para vocês que hoje a gente vai falar sobre o Bitcoin como um plano B para o caos financeiro mundial. Se você não conhece a Dani, vem com a gente que a gente vai apresentar ela. Ela é uma referência brasileira em educação financeira no mercado de cripto. Ela tem uma trajetória que começou como modelo e campeã profissional de poker, se envolveu com investimentos, fundou a CryptoStation, que é um nome forte na democratização do conhecimento sobre cripto, e hoje ela traz uma visão única sobre como transformar oportunidades em liberdade financeira e começou no mercado de cripto em 2021. Dani, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Bom, só antes da gente começar o episódio, a gente precisa falar do nosso patrocinador oficial, que é a Mint, a plataforma de criptoativos do BTG Pactual. Nela você pode comprar, vender e custodiar seus criptoativos. Para você fazer o cadastro, link na descrição ou QR Code aqui na tela. Abra sua conta, não se esqueça de se inscrever no canal do Market Makers para você acompanhar não só o Crypto Never Sleeps, mas todos os podcasts dentro do canal. E vamos começar, Valtinho. Dani, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. A tua trajetória é muito curiosa. Tu chegou a ser modelo, foi campeã de poker e começou a se envolver com investimentos com criptoativos e desenvolveu até produto em cima disso, né? O CryptoStation, depois a gente vai falar sobre isso. Mas sobre jogar poker, o que tu acha que o poker trouxe de aprendizado para ti em termos de investimento? Quais são as similaridades e o que tu mais aprendeu nessa relação aí? Eu acho que o poker, ele me trouxe um know-how dentro do mercado cripto. Antes do poker, eu era uma menina do interior, criada pela avó, assim, dentro da igreja, e dentro de uma religião ultra rígida, então, religião que, por exemplo, não pode sair de calça, não pode cortar o cabelo, enfim, então minha avó me criou dentro de um círculo muito fechado, meus avós, ultra conservadores. E isso me deu uma base, porque no local que eu nasci também, um local de extrema violência, lá na Guabiroba, em Pelotas, e então essa educação que os meus avós me deram, né, depois meu avô veio falecer com 7 anos, sustentaram a base, né, para mim crescer. E eu com TDAH não conseguia me concentrar dentro da escola, porque acho que esse modelo educacional que nós temos hoje, ele não prepara a diversidade dos alunos, por exemplo, principalmente quem tem TDAH, quem tem autismo. Então era muito difícil me concentrar em algo que eu não estivesse interessada. Mas jamais me expus ao risco na minha infância, na minha adolescência, até que chegou aos 17 anos, eu comecei a jogar pôquer e jogar por diversão, sem entender as regras básicas, assim, mas aí fui estudando, fui me interessando, fui me aprofundando mais, vi que era um terreno muito mais profundo. E o pôquer, ele envolve comportamento humano, matemática, raciocínio, lógica. Então, ele te ajuda para negociação e skin the game. Então, por você tem que arriscar dinheiro para conseguir dinheiro. Isso mexe com as suas emoções, com o seu psicológico, principalmente quando você vem de uma origem onde o dinheiro é um ativo escasso. Nesse caso, era escasso. Mas isso foi me treinando à medida que o tempo foi passando para controlar as minhas emoções. E também no raciocínio. Então, algumas coisas me ajudaram a desenvolver mais o meu raciocínio até chegar dentro do mercado cripto, com uma música dentro da igreja também eu aprendi a ler partitura, tocar órgão, e isso foi me ajudando, foram pequenas coisinhas assim, e a minha avó, apesar de ter estudado até a 4ª série, ela sempre falava que a educação era o que me faria ter um futuro bom, e ela aposentada e pensionista, meu avô faleceu com 7 anos, como eu falei para vocês, correu atrás de colégio particular para conseguir bolsa para mim e pude estudar em escola particular até a 8ª série. Isso me deu uma base muito interessante, porque também era uma educação muito boa. Não sei se eu posso falar aqui o nome de instituições, mas Pode. enfim, Fica à é a vontade. escola adventista.
E isso me deu uma boa base de valores, tanto é que eles têm um lema, né? Ensinando valores, construindo vencedores. E assim foi até me deparar com um poker, ter um bom desempenho, porque quando a pessoa tem déficit de atenção e hiperatividade, ela consegue hiperfocar naquilo que ela gosta. Então, eu desenvolvi o hiperfoco no jogo. E assim foi, até modelei também por um tempo. Tenho 3 troféus do Brazilian Series of Poker, que é o Campeonato Brasileiro de Poker, 2 no Turbo Knockout, em vice-campeã, e um em terceiro lugar no Ladies. O Turbo Knockout que você falou? Turbo O Knockout. que é isso? Desculpa. É uma modalidade dentro do Texas Hold'em. O Texas Ah. Hold'em é com 2 cartas, tem o Omaha com 4 cartas, e ele é um jogo mais rápido do que o Main Event, que é o torneio principal. Então ele é um jogo que os blinds duram 15 minutos, aí vai alterando. Ele é mais rápido. Então você precisa tomar decisões mais rápidas, decisões difíceis. No poker tem isso. Então a todo momento você se depara com adversários dentro da mesa e situações difíceis, e você tem uma imagem, você tem que trabalhar com aquela imagem, você tem que entender a imagem do outro oponente, você tem que entender as probabilidades da carta. Bom, se por exemplo o Marcelo ele costuma apostar com muita frequência, eu entendo que probabilisticamente as cartas que ele recebe não são cartas normalmente tão fortes. Então, por exemplo, as cartas mais fortes que ele poderia pegar é um par de as, mas como ele está toda hora apostando, entrando na mão, eu conto com a probabilidade de que ele entra com ranges menores. Mas aí você, Walter, entra, tight, né, que a gente costuma falar. Vai com poucas cartas, age de uma maneira um pouco mais prudente. Então, a gente vai jogando com essas probabilidades, também controlando, gerenciando a quantidade de fichas que você tem, junto com a quantidade de fichas que é apostado, que a gente fala que é o odds. Então, será que vale a pena, com as cartas que eu tenho aqui, com as cartas que tem no flop, será que vale a pena eu pagar a sua aposta? Isso tudo vai interligando comportamento humano com probabilidade, matemática, e por isso que o poker, ele é considerado um esporte mental e ele desenvolve várias áreas do seu cérebro. Eu não considero como aposta, como jogo de sorte ou jogo de azar, né? Porque envolve a aleatoriedade do baralho, em torno de 25% a 30%, segundo alguns especialistas, enquanto o restante é a estratégia que você faz. É igual nos gráficos, né? É igual no mercado. O mercado tem ruído, o mercado é aleatório. As operações, as operações elas acabam sendo influenciadas pelo preço, e o preço não é algo totalmente racional, diria, estático, né? Tão intuitivo, né? Então, E como é que, assim, como foi a virada de chave, o estalo que fez você pensar que cripto era uma boa ideia? Porque você jogava poker, e aí como é que você conheceu o mercado de cripto? Alguém falou pra você? Foi na roda de poker? Como é que você mudou pra cripto? Na época eu fazia direito, fiz 4 anos de direito, não cheguei a concluir, e a minha vida mudou bastante em 2020, eu virei a chave. Acho que a vida de todo mundo. Depois do Covid, né? E aí eu sempre pedi assim pra Deus, pro universo, pra encontrar algo que eu amasse fazer, e eu insistia nisso, porque no direito não era uma coisa que eu tava fazendo, modelando também, mas eu não sentia aquele prazer de fazer, né, de acordar todos os dias pra fazer. E aí até que em determinado momento eu comecei a estudar mais sobre mercado financeiro e me deparei com um colega que estava falando sobre cripto. E aí entrei em contato, li o primeiro livro, O Futuro do Dinheiro, demorei para entender o que era, e aí quando eu entendi, eu fui comprando Bitcoin pro longo prazo, mas de maneira pequena, assim, e fui estudando mais os gráficos, fui me aprofundando mais dentro do mercado, até que eu vi que não tinham muitas mulheres falando sobre isso. Então, ao mesmo tempo que eu aprendia, eu também decidi exteriorizar esse conhecimento, educar sobre aquilo que estava acontecendo. Mas no começo eu entrei por conta das possibilidades de ganho, de lucro dentro do mercado, e não pelos fundamentos, pela ideologia. Hoje o que me pega mais é a ideologia, os fundamentos também. Foi entendendo toda a estrutura, todo o sistema que nós nos encontramos, e como o Bitcoin é uma ferramenta-chave para os próximos anos para
retomada de liberdade ou como uma ferramenta de salvação, né? Eu acho que você foi indo meio skin in the game também, né? Então, à medida que você foi estudando e vendo que tinha uma oportunidade importante e interessante de ganhar dinheiro, foi comprando pra entender como funcionava e também entendendo o fundamento, né? Acho que é um pouco Eu fiquei interessado nessa virada de chave que tu teve, né? Porque primeiro foi, eu quero ganhar dinheiro, né? É normalmente o motivo principal pelo qual as pessoas se interessam primeiramente. Se eu falar de alguém que ficou rico com, sei lá, né, a meme coin XYZ. Aí, eu quero ficar rico também. Eu quero ganhar uma baita de uma grana. Só que, ao fazer isso, né, entra ali o cavalinho de Troia, né, a pílula laranja. O cara começa a entender, opa, peraí, é assim que o dinheiro funciona. E pra ti, quando foi essa virada de chave? E quando que, olhando assim pro teu mundo ao redor hoje, fala, putz, cara, é por isso que o Bitcoin existe, é por isso que a gente precisa desse negócio. Eu acho que tem muito a ver com Matrix, né? Você entender que você tá num sistema e que a verdade que te contam dentro da escola não é bem a verdade de fato. Então, você é criado dentro de um sistema educacional que remonta lá à época da Revolução Industrial, onde eles criaram esse sistema para fazer soldados de fábrica. Então, você não tem uma educação que se adapta ao aluno, que nem eu mencionei, apenas para copiar e repetir conceitos e não para pensar. Então, geralmente a gente tem preguiça, a gente não é ensinado a questionar, a gente não é ensinado a pensar, apenas aceitar aquilo que o professor professa, né? Então eu comecei a entender que muitas coisas, através da antropologia do dinheiro, da história do dinheiro, estudo da antropologia, é um estudo de pesquisa de campo, né? E eu fui aos poucos, porque eu não fiz nenhuma faculdade relacionada a isso, então eu pegava algumas biografias, algumas leituras que eram passadas, e assim foi acontecendo a virada de chave. Então aconteceu, primeiro eu tive essa noção do sistema educacional, depois do sistema financeiro, e aí um livro que eu gosto de mencionar, que é do Ray Dalio, A Nova Ordem em Transformação, né? A Nova Ordem Mundial em Transformação, ele mostra como a ascensão e a queda de impérios acontecem continuamente, e isso se dá primordialmente por conta da dívida e da moeda. E você vai vendo que nós estamos num sistema muito frágil, controlado por interesses. E o Bitcoin, eu acho que quando a gente vai se deparando com ele e entendendo um pouco mais a tecnologia, ele próprio traz à tona uma verdade intrínseca. Ué, mas por que é necessário a autocustódia? Mas por que é necessário a escassez? Por que esse problema existe? Da onde que surgiu esse problema, né? Eles estão imprimindo dinheiro, o nosso dinheiro não tem mais lastro. Da onde que se originou isso? Quais são as intenções? Por que eles fizeram isso? Então isso vai muito da nossa curiosidade, do nosso porquê. Então foi basicamente isso que aconteceu comigo. Começou a surgir dúvidas, e quanto mais surgia, mais eu ia me aprofundando para entender. E aí, uma hora, você toma a pílula azul ou vermelha, que eu não sei É a vermelha. É a vermelha, do né? filme, né? É do filme. Mas pode ser pílula laranja. Né? A pílula laranja. Exato. Você toma a pílula laranja e você se depara que, peraí, é muito, muito além do que te contaram na escola. Então, foi ao longo desses 4 anos, assim, conversando, entendendo, me questionando e saindo fora da caixa. Porque quem se depara com cripto, com Bitcoin, precisa pensar além do óbvio, né? Uhum. E como é que surgiu a CryptoStation? Porque, enfim, você começou a estudar Bitcoin, entender o mercado de cripto, ser skin in the game, entender essa necessidade de uma proteção contra a inflação a longo prazo e tudo mais que você falou. Como é que você decidiu a ideia de fundar a CryptoStation, enfim? Em determinado momento desses 4 anos, eu comecei a fazer operações intraday de trade, então eu fiz isso por 2 anos aproximadamente. E só que é muito estressante, é muito desgastante. Me mudei para Curitiba para integrar uma mesa proprietária, passei a conviver com traders do mercado cripto, montando a operação de cripto lá dentro e analisando vários setups e várias teorias dentro do mercado diferentes. Teoria moderna, teoria clássica, smart money, tudo isso ligado à análise gráfica. Só que depois eu fui dando pausa nas operações pelo estresse, por conta de tempo, para me focar em empreender dentro do mercado cripto. E
fui mais focando nas operações de longo prazo e gerenciamento de portfólio. Quando a gente se depara em gerenciamento de portfólio, há um equívoco em pensar que somente a análise técnica ela vai ser suficiente para você montar sua carteira dentro do mercado cripto, fazer as entradas, principalmente em Bitcoin. Então, você precisa ter um conhecimento sobre os aspectos macroeconômicos, os ciclos macroeconômicos que estão diretamente ligados aos ciclos dentro do mercado cripto. Você precisa entender da análise de sentimento, da análise on-chain e dos fundamentos dos ativos que você está. Porque dentro do mercado cripto é cíclico. Os projetos lá em 2021 que ficaram em hype, que colocaram dinheiro no bolso de muita gente, hoje viraram zero. Então, com a dor também você vai aprendendo, né? Vivendo o mercado cripto na prática, você vai aprendendo. Tu falou, gerenciamento de portfólio, eu gosto de dividir em duas grandes ideias aqui, né? É o timing, você entrar e sair corretamente, e o sizing. E, putz, quando você fala de poker pra mim, cara, tem tudo a ver essa questão do sizing, né? Como que você realiza esse sizing dentro do portfólio? Né? Escolhendo ali as tuas apostas. É mais a parte gráfica ou é mais tem um fundamento ali no meio? E o tamanho da aposta, como que tu mede isso? Eu acho que a primeira coisa, nem digo mais em relação a mim, mas aos investidores de forma geral, é ver qual é o objetivo dele, quanto tempo ele tem para realizar aquele portfólio. Então, por exemplo, o meu objetivo pode ser muitas vezes fazer uma poupança em Bitcoin, ou uma poupança ali em Bitcoin e Ethereum, ou tenho o objetivo de comprar um imóvel daqui a 5 anos, então eu vou fazer um portfólio voltado para isso. Mas eu posso ter um portfólio de diversificação mais arriscado, e aí eu falo assim, bom, eu tenho tal valor aqui para colocar, é um aporte único, um aporte fracionado, preciso decidir isso. Visto isto, qual o meu perfil se encaixa? Não, eu quero arriscar essa grana, eu tenho 28 anos, eu quero arriscar essa grana, então eu vou diversificar num portfólio mais, um pouco mais, com mais opções de criptomoedas. E aí, depois, no momento que eu escolhi isto, eu preciso ver as classes de ativos. Então, vou separar um percentual para Bitcoin e Ethereum. Depois, eu vou escolher as classes de ativos. Dentro do mercado cripto, a gente precisa entender hoje, nesse ponto, em 2025, que a usabilidade é um fator importante junto com a comunidade. A tecnologia, às vezes, fica em terceiro plano. E, por exemplo, a inteligência artificial foi um hype, mas hoje elas estão estagnadas. O setor que está crescendo, Real World Assets, tokenização de ativos do mundo real. Então, precisa ser feito um estudo, um deep diving dessas moedas. Eu não gosto de pulverizar muito o portfólio, porque você perde o controle, se pulveriza. Seleciona ali 10 ativos, 12 ativos de setores diferentes e depois de ter estudado a parte fundamentalista, eu gosto de estudar a parte on-chain para Bitcoin, para as outras altcoins não. Gosto de ver a análise gráfica primeiro e depois na microestrutura ver a análise de sentimento, que aí mostra o open interest, as funding rates para dar o gatilho de entrada e saída. E às vezes um portfólio ele vai ser mais ativo, alguns portfólios, principalmente se tem altcoin, não dá para assim, até agora, analisando tudo, fazer um portfólio de altcoin e deixar parado é perigoso. É perigoso porque é muito volátil. Então você tem que estar acompanhando ali, tem que fazer esse acompanhamento numa inversão de mercado, esse portfólio ele pode ter um drawdown ali de 40, 50 e até mais. E aí, para você recuperar, então precisa estar analisando pontos de entrada, pontos de saída ligados aos ciclos macroeconômicos. Eu acho que essa questão, desculpa até te interromper, a questão do sentimento influencia muito, porque no mercado de cripto a narrativa, ela muda semana sim, né? Ela muda toda semana e, por exemplo, o caso de Ethereum, né? Se a gente pega, beleza, 2 meses atrás. A tese de Ethereum, ela é consistente no longo prazo, mas pega Ethereum 2 meses atrás, ou que seja no começo do ano, o sentimento era completamente oposto do que a gente tá vendo agora. Então, acho que isso é muito importante mesmo, colocar essa parte de análise de sentimento dentro da conta. Com certeza. O mercado é sazonal.
ele muda constantemente numa velocidade absurda. Então, Ethereum, essa narrativa nós não tínhamos tão forte anteriormente, como você falou. Solana também não. Solana tá ganhando volume, tá ganhando adoção. Agora, a inteligência artificial que tava todo mundo hypando já não tá tanto. Os ativos do mundo real, RWAs, o pessoal já tem uma transição de volume muito grande. Então, vai mudando muito. Então, você não pode montar... Eu não sei, as ações, montar um portfólio de ações, eu acho que é um pouco diferente. Não é a minha área. Eu confesso que eu não tenho tanto conhecimento, mas eu acredito que você consegue estudar ali, ver o fluxo de caixa, certo? Uhum. E Tem modelos de valuation bem isso. definidos, né? Um histórico acadêmico, né, de estudo bem definido que cripto não tem, assim. E outra coisa, quando a gente fala de valuation, né? Valuation é parte ciência, parte arte, né? Porque você tem um monte de pressuposições que você tem que imputar no modelo. Mas só voltando para aquela parte ali do sizing, né? Como que você quantifica ali o tanto que você vai botar numa aposta? Se eu tenho aqui 10 ativos, 10 apostas, Aham. né? E por aposta eu não quero dizer que seja simplesmente vou jogar aqui o dardo e esperar que dê certo. Mas sim um palpite educado, digamos assim. Aham. Como que você monta ali o sizing desse negócio? Isso depende do perfil do investidor. Para mim é um caso, para você pode ser diferente, Entendi. o quanto você arrisca. Mas geralmente a gente vai deixar uma parte significante em Bitcoin, ali em torno de 30% a 40%, em Ethereum 20% a 30%, e depois, se você quer fazer a pulverização em outros ativos, você vai colocar ali no máximo de 5% a 7% em cada um dos ativos. Se você tem um caixa de 500 mil reais, por exemplo, 10% que você coloque num ativo vai ser 50 mil, a gente não vai fazer uma única entrada, então a gente não vai pegar e fazer uma única compra, a gente vai fracionar até mesmo nessas outras altcoins. Então, fraciona esses 50 mil em todas as entradas para ir colocando em regiões que sejam a melhor possível para criar um preço médio, né, mais adequado. Tu falou, né, de ciclo macroeconômico. Geopolítica, que a gente tem visto isso muito Aham. recentemente, né? Sanção dos Estados Unidos, toda essa questão de mudança do, do próprio presidente, né? De como ele tá atuando geopoliticamente e testando até onde vão as alianças, né? Sancionando Rússia, influenciando até aqui dentro do Brasil, né? Com a Magnitsky, se não deixarem de servir aí tal pessoa, vamos aqui proibir com que esses bancos interajam com o sistema SWIFT, né? O sistema de pagamentos interbancário. Então tudo isso leva a gente a olhar para onde, né? Uhum. Sim. Bitcoin, Ethereum, sistemas descentralizados. Tu não acha, tu não acha que isso é um pouco contraditório, não? Né, você quer ter mais controle, mas ao mesmo tempo você tá puxando essa agenda de criptoativos nos Estados Unidos. Uhum. É. Isso é um ponto que puxa várias camadas. Porque eu acho que aqui quem assiste o podcast tem um nível de consciência um pouco mais elevado, não tá começando agora dentro do mercado cripto, mas nós não esperávamos um Senado pró-cripto e tudo isso, toda essa adesão do governo Trump ao mercado pró-cripto, inclusive ele, de certa forma, desregularizando algumas criptomoedas como uma forma de manipulação por conta da sua meme coin, e isso é um crime, né, o que ele está fazendo, porque é manipulação de mercado. Ele tem uma meme coin, enfim, assim como o Javier Milei também teve, né, toda aquela polêmica. Então acontece uma manipulação. É claro que eu prefiro muito mais o Trump, né, no contexto todo, uma conjuntura toda, mas existe essa manipulação no mercado. Então ele entrou lá com a Trump Technology, com os ETFs. Aí tem todo um cenário, uma estrutura pró-cripto, adoção e uma manipulação muito grande de mercado. Um conflito de interesses seríssimo, né, de certa forma. Muito, 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 muito. E eu acho, e eu até me arrisco a dizer que ele está desregularizando o mercado de certa forma, o mercado financeiro, para não ser preso. E fora isso, nós temos uma outra pressão, que é a independência, né, do Fed, do Federal Reserve. Então, ele pressionando o Jeremy Powell para baixar as taxas de juros, tirando o fator de que
o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, deve ser uma instituição independente, uma pressão, mas a gente tem visto que o Jeremy Powell não está cedendo a esses pedidos. No momento que ele cede, vem baixar as taxas de juros, pode ser um movimento artificial e pode descredibilizar ainda o mercado. Então, a gente precisa estar muito atento às tarifas também como fator de inflação, todo esse movimento que está acontecendo. E agora respingou também aqui no Brasil, né? A Lei Magnitsky, junto com o Alexandre e toda essa história do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente está vendo um certo abuso de poder. Abuso de poder também aqui dentro. Em todos os lados, né? O que está acontecendo. Então, a gente precisa estar atento porque agora, nesse ano, 2024, 2025, grandes players entraram dentro do mercado. BlackRock, Fidelity, Vanguard. Agora não é mais o varejo que brinca. Não é mais o varejo que dá as coordenadas. Nem sei se foi, né? Mas agora tem pessoas que querem dar as coordenadas e eles já perceberam a ferramenta, que é o Bitcoin e as criptomoedas, como talvez uma única alternativa para, por exemplo, como o próprio Trump disse, vamos pagar a dívida dos Estados Unidos com Bitcoin. Então eles já perceberam isso. Agora a gente tem pouco tempo, acredito. Você acha que é possível pagar a dívida americana 36, quase 37 trilhões com Bitcoin? Olha, eu nunca parei para pensar nisso, né? Os Estados Unidos hoje tem uma das maiores reservas, o governo dos Estados Unidos tem uma das maiores reservas, eu acho que é em torno de... Vocês sabem? Eu posso estar comendo bola aqui, tá? Mas se eu não me engano... Não é 1 milhão. Eu não sei de cabeça. Eu acho 1 que... milhão é o plano que eles querem comprar até 2030, se eu não me engano. Eu não sei exatamente a quantidade de bitcoins que eles têm, mas eles são os maiores detentores do mundo. Tipo, top 3 são certeza. Top 3. Então, por exemplo, se eles têm 1 milhão, pode ser que tenham. Como já aconteceu com todos os fundos, isso dá aproximadamente o quê? 5%? 5%. Exato. Então, 1 milhão vezes aí o preço do Bitcoin atualmente. Quem tá bom na matemática. 100 mil... Não é 100 milhões. Pô, é muito mais do que isso. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas mesmo assim, se você... você teria que vender pra alguém esses bitcoins, isso impactaria o preço de mercado. Exato. Eu acho que, na verdade, os Estados Unidos ele tem essa estratégia de reserva de Bitcoin como uma proteção também à inflação mundial, uma alternativa e uma estratégia de tesouraria. E, obviamente, se for preciso para pagar a dívida dos Estados Unidos, eles podem utilizar isso, mas acho que eles estão recorrendo a outras coisas. Uma coisa que eu fiquei curioso é sobre essa questão do Trump e do Fed, né? A gente sabe que o Trump e o Powell, eles têm entrado em conflito já faz um bom tempo, né? Tem uma questão de... O Powell não quer baixar as taxas de juros e o Trump, ao mesmo tempo, ele fica pressionando o Powell porque ele quer renegociar a dívida americana. Isso pode ser positivo para o Bitcoin. Recentemente, né, o Trump tentou demitir uma diretora do Fed. Na verdade, ele demitiu, mas ela tá entrando com um processo contra o Trump porque ela alegou que ele não pode fazer isso. E isso acaba minando a independência do Banco Central, né? Só que, por um lado, isso pode ser positivo para o Bitcoin, porque você abaixa a taxa de juros, mas também mina a independência do Banco Central. Como é que você enxerga o Bitcoin se comportando em relação a isso, né? Se o Powell ele renuncia ao cargo de presidente do Fed por toda essa pressão do Trump e, enfim, de fato escancar essa falta de independência do Banco Central. Sim, eu vejo isso como uma medida populista e imediatista que no curto prazo, eventualmente se o Jeremy Powell venha a renunciar, pode ser que entre um presidente, essa independência ela sucumba e você tem as taxas de juros, eles cortando as taxas de juros, um movimento artificial, e isso venha trazer mais liquidez para o mercado, beneficiar ativos como o Bitcoin, porque um dos maiores fatores correlacionados do Bitcoin é a liquidez. 84% do tempo, o Bitcoin se move em direção à liquidez global. Então, no momento que o Fed ele corta os juros, no movimento que é artificial, que não corresponde aos dados da inflação, você tem, no curto prazo, ativos de risco como o Bitcoin e as outras criptomoedas se beneficiando por conta da liquidez no mercado.
no longo prazo, pode até favorecer o Bitcoin, por conta da instabilidade ou da desconfiança dentro do mercado financeiro. Então, bom, em que nós vamos poder confiar? Em que nós vamos confiar? Na Nasdaq, S&P, nas empresas de tecnologia ou ainda no ativo que vem com uma ideia de soberania, de autocustódia, escassez, né, frente a todo esse sistema geopolítico instável. Isso é importante até, porque a gente fez um episódio com o Tony Volpon, eu não vou saber exatamente qual episódio, mas ele deu uma explicação sobre o Bitcoin bem interessante, que o Bitcoin ele pode se comportar como um ativo de risco, está correlacionado com o mercado macro em alguns fatores, e em outros fatores, né, em outros momentos, ele pode acabar se descorrelacionando com isso. Né? Esse caso da independência do Fed, acho que assim, se o Fed corta juros, o Bitcoin pode acabar, né, performando bem por uma questão de liquidez, por um ativo de risco receber mais dinheiro e se comportar como, né, um ativo correlacionado com o mundo tradicional. Mas, por outro lado, se o Banco Central não, né, ele perde essa independência, isso pode acabar sendo positivo para o Bitcoin, porque, enfim. Você tem um contexto de crescimento com inflação e você ainda abaixa a taxa de juros com mercado de crédito que está expandindo o crédito, e você olha isso Sim. através dos spreads, né? A diferença do título público versus a média aí dos títulos privados. Você expande liquidez e você faz o capital ir comprar mais ativo de risco. Sim. Né? E você vê esse comportamento até na bolsa, né? Com o Russell, né, o índice das small caps performando melhor do que o Dow Jones das blue chips. E, cara, eu acho que esse aí vai ser o cenário, porque o mercado tá precificando corte para setembro, né, com 80% de probabilidade. O Bitcoin, ele é político nessa questão da independência do Fed, né? Uhum. Independentemente do que acontecer, acho que não prejudicaria, né? Pelo menos no longo prazo. Assim, acho que prejudicaria no questão da inflação, né? Isso não seria muito legal, não. Você ter um Fed completamente desancorado, né, da inflação e bem político, isso é uma... longo prazo você se preocupa, e eu acho que é esse o ponto da nossa ideia aqui, né, que a gente tá trocando, de, pô, o Bitcoin é esse bot salva-vidas, né? É uma maneira de você ter um sistema ali que ele vai te proteger da inflação ao longo do tempo. Mas sobre essa questão, né, performance do Bitcoin no curto prazo, com o SP500 e tal, ativo de risco, a gente tá vendo pelo menos no dia que a gente tá gravando esse episódio, uma dinâmica de preço curiosa. Você faz esse acompanhamento diário, né? Porque, pô, né? Análise gráfica, trade intraday que você mencionou. Qual a tua perspectiva sobre essa realização de preço aí que o Bitcoin tá tendo, né? Se foi ali pro 120, agora já tá no 110. Qual a tua perspectiva, assim, no curto prazo? De preço? É. Eu acho que nós rompemos um topo histórico agora e nós estamos numa região, principalmente, onde nós temos os indicadores num ponto de exaustão muito grande, e esse movimento de correção que está acontecendo ali desde aproximadamente, acho que $121 mil até 110 mil, pelo que eu vi hoje, é um movimento natural de correção, um movimento natural de volatilidade. Uma coisa muito interessante que a gente precisa observar é que em fundos o Bitcoin tende a se mover mais lentamente, então ele é muito mais demorado. Agora em topos ele se move muito mais rapidamente. Então ele geralmente, né, isso estudando o histórico de preço, ele chega no topo e geralmente os topos eles são pontudos, né? Eles não são arredondados que nem os fundos. Agora isso está mudando, porque você tem grandes instituições com grandes posições que precisam de liquidez para desfazer dessas posições, para montar essas posições e desfazer em topo. Então, ainda vejo esse movimento um pouco mais volátil, mas um movimento natural, um movimento no topo. É para comprar o DIP, Dani? Dá para comprar o DIP, Okay. dá para comprar o DIP. Dani, eu fiquei com uma dúvida que é o seguinte, o Fed já sinalizou que a gente vai ter corte de juros em setembro, muito provável, e talvez mais um corte de juros até o final do ano. Mas, por outro lado, na semana passada, né, os dados de inflação dos produtores vieram acima do esperado, o que pode acabar indicando uma certa inflação que talvez não esteja na conta e tal. Você acha que esses cortes de juros que a gente vai ter até o final do ano já estão precificados dentro do preço do Bitcoin e de outros criptoativos ou não estão precificados ainda, mesmo que o Fed já sinalizou que a gente vai ter corte de juros, no dia que ele fizer o anúncio, etc., a gente vai ter mais liquidez? O que você acha?
Sim, o que eu vejo dentro do mercado é que a cada pronunciamento do Fed, o mercado ele já precifica, né? Os preços eles já acabam descontando tudo. Mas, se vier esse corte de juros em setembro, nos próximos meses, acredito que o mercado venha precificar, venha dar uma impulsão ainda maior no preço, isso possa ser um catalisador. Uma coisa interessante que agora eu estava me lembrando é que quando a gente olha a respeito de indicadores como ISM Manufacturing, que é um indicador de ciclo real, o mercado cripto, Bitcoin, ele tende a antecipar 9 a 10 meses esse indicador. Então, o mercado, ele suga muitas informações. Ele precifica, mas ele tende a agir da mesma forma. Ele tende a seguir esse movimento e tende a corresponder a esse movimento quando acontece. Então, por exemplo, sai corte de juros, o mercado precifica, sente, dá aquela impulsão, mas a cada reunião ele vai precificando, precificou agora, mas tende a impulsionar o preço num possível corte de juros em setembro. Sobre ETH e BTC. Isso Aham. aí, como vocês têm agora falou, né? Cara, no começo do ano era todo mundo super descrente. Ethereum vai pro buraco, Ethereum vai ser comido aí pelas Solanas da vida. Só que depois do Genius Act, Aham. que legalizou as stablecoins, né? Agora os bancos podem interagir com esse tipo de tecnologia, o dólar vai ser tokenizado. Parece que o cenário mudou. E em até um momento que a gente tá vendo o Bitcoin cair, e você vê que parte disso é saída dos ETFs, você vê o movimento contrário nos ETFs de Ethereum. Em 2021, eu lembro, você deve lembrar também, que tinha essa narrativa do flipping, né? Ah, o Ethereum vai bater o Bitcoin. O Ethereum que é o maior ativo de tudo. Tu acha que isso é real? Assim, no escopo de 10 anos. Que o Ethereum tem chance de ser o maior ativo do mundo e que ele vai continuar outperformando o Bitcoin nesse ciclo? Ó, bom, a gente, ultimamente, de trás para frente, a gente percebe que tem um inflows muito maior entre os ETFs de Ethereum, devido à última atualização que aconteceu no Ethereum, que aumentou a escalabilidade, diminuiu as taxas da rede para competir diretamente com Solana, porque Solana vinha ganhando um gás em relação a Ethereum. Então, Solana performou muito mais nesse ciclo de alta, de uma forma muito mais performática do que Ethereum. Estava todo mundo se questionando, Ethereum quebrou, Ethereum não vai para frente, apesar da usabilidade, por exemplo, entre Solana e Ethereum ser diferente. Solana é utilizado mais para jogos, a indústria de jogos cresce. Então, por exemplo, se um gamer não vai querer utilizar Ethereum para pagar taxa, vai querer utilizar Solana por conta da velocidade e das baixas taxas. Agora você tem os ETFs de Ethereum com a última atualização, que foi uma atualização bem sucedida, a Pectra. Uhum. E Ethereum está performando. Isso é típico. A gente vê muito isso nos outros ciclos, no fluxo, onde que primeiro o dinheiro flui para Bitcoin, Bitcoin sobe, a dominância de Bitcoin sobe, chega lá a 64%, 70%. Depois, o segundo movimento é quando a dominância do Bitcoin ela começa a corrigir e esse fluxo de dinheiro começa a migrar para Ethereum. E depois de Ethereum começa a subir, performar melhor. Depois vem as blue chips. Esse fluxo ele vai indo. Então, respondendo a tua pergunta, assim, Ethereum acredito que possa bater o preço de Bitcoin hoje, porém, no momento que ela bater o preço do Bitcoin vai estar num patamar muito acima. Por conta de um fator, Ethereum é ainda inflacionário. Ele tem uma inflação de 4 a 5% ao ano, aproximadamente. Apesar da queima de Ethereum, ele não é deflacionário igual o Bitcoin. Ele pode ser, a depender do volume transacionado na rede. Sim. Quanto mais volume transacionado, mais queima de Ethereum acontece. Uhum. Mas ele ainda é inflacionário assim como Solana. Então esse fator é um fator que impede ele de ultrapassar em preço, em precificação, acredito, o Bitcoin, porque o Bitcoin ele tem uma oferta inelástica e uma demanda explosiva.
junto com uma utilidade. Agora, Ethereum está ganhando uma grande atenção por conta da tokenização de ativos do mundo real, onde que os maiores fundos, o BlackRock, por exemplo, está utilizando Ethereum como camada para desenvolvimento. E esse fluxo ele está migrando muito para Ethereum. Então a gente pode ver um movimento explosivo, Ethereum atingindo $5 mil. Quase esse final de semana, inclusive. É quase $5, 6 mil, performando melhor agora nesse momento do que Bitcoin. Acredito. Acho que você não acredita que vai ter o flippering de Ethereum em relação ao Bitcoin, né? O dia que o Ethereum tiver um market cap muito mais alto, talvez igual o atual market cap de Bitcoin, o market cap do Bitcoin vai estar muito acima, então nunca vai ultrapassar e o Bitcoin sempre vai ser o primeiro ativo, né? Eu concordo com isso. Eu concordo com isso, tá? Uma questão que acontece também em relação ao Bitcoin e Ethereum é que os ETFs de Bitcoin e de Ethereum, eles estão com volumes muito grandes, né? Teve um dia que eles tiveram somados os dois um volume maior que as ações da Apple, negociadas lá nos Estados Unidos. Como é que você acha que isso muda o mercado, né? Você acha que isso pode reduzir a volatilidade? Porque, enfim, Bitcoin e Ethereum estão mais na mão de institucionais. Como é que você vê isso? Eu acho que, bom, em questão de volatilidade, apesar do Bitcoin ser um dos ativos mais voláteis, ainda a gente vê em determinados momentos a Nvidia tendo uma maior volatilidade do que o Bitcoin. E isso foi até um estudo que a própria BlackRock fez comparando algumas empresas de tecnologia com o Bitcoin e a volatilidade. Quanto maior o tamanho de mercado, quanto maior a fatia do Bitcoin, hoje 2 trilhões só para o Bitcoin, e a gente tem um background de 900 trilhões, né? Commodities, imóveis, enfim, todo o mercado financeiro. Uma pequena fatia dessa, percentual muito mínimo, indo para o Bitcoin, indo para as criptomoedas, essa volatilidade tende a diminuir com o passar do tempo. Então, quanto maior a fatia do mercado mercado tradicional que o Bitcoin pegar, menor é a volatilidade ao longo do tempo. Isso é bom e é ruim, porque não que a performance dele não continuaria tendo crescimento, mas a volatilidade reduziria por conta da fatia. Quanto menos liquidez, mais volátil, enfim. Então, ele está na mão desses institucionais e ter uma entrada grande, uma demanda maior, ele vai ficando mais estável, mais consolidado ao longo do tempo, típico e característico de uma reserva de valor. E hoje eu estava vendo uma palestra, não, Bitcoin não é uma reserva de valor, é um gerador de valor. Diego Collin falou isso. Uhum. Diego Collin falou isso. Nós vamos perceber que Bitcoin não é uma reserva de valor, ele é um gerador de valor. Sim, de fato. Mas quando a gente tem essa volatilidade sendo suprimida ao longo do tempo, ele tende a ter mais essa característica, né, de uma reserva de valor. Mas o Bitcoin é mais do que isso. Ele é uma moeda, ele é um banco, ele é a peer-to-peer electronic cash system. Ou seja, ele não é só o dinheiro, ele é o meio de pagamento, ele é o próprio banco. Então é muito além do que uma reserva, né? Uhum. Sim, isso é irado. Eu acho que a parte que você falou que pode ser ruim, a volatilidade diminuir, é porque é aquilo que todo mundo pensa igual, né? Pô, quem não queria ter comprado Bitcoin muito barato, 2013. uma volatilidade absurda e ganhado dinheiro e talvez o retorno à medida que a volatilidade diminui, o retorno de investimento em relação a Bitcoin, ele acaba ficando um pouco menor se comparado com o passado, mas por outro lado, traz mais confiança pro ativo e para toda a estrutura, que é o que importa para a infraestrutura do Bitcoin. Eu tenho particularmente, e assim, eu entendo a perspectiva do Diego, né? E de todas essas DATs, né? De que o Bitcoin é um ativo que produz algo. Mas eu não concordo muito com essa perspectiva, porque se você pegar o ouro, né? A reserva de valor mais próximo aí seria o ouro. O ouro não é um ativo que produz alguma coisa. Nesse sentido, eu acho que o Ether seria. Aham. Né? Porque, pô, você tem uma plataforma que gera negócios e que você paga pela computação através do ETH. Mas dentro desse contexto das Digital Asset Treasury Companies, né? Das MicroStrategy, das Bitmines, você acha que esse modelo de negócio faz sentido? E aqui eu tô pegando simplesmente aqueles casos de Treasury Companies que só fazem isso, só acumulam algum criptoativo. Sim. Bom, esse é um tema
que hoje eu estava vendo na palestra falando sobre as Treasuries Companies, e é um tema novo e às vezes é um pouco difícil de entender, mas a gente pode ver isso na MicroStrategy e, por exemplo, na Melius, um caso brasileiro, né? Onde eles pegaram um caixa deles e começaram a comprar Bitcoin. Hoje eles só têm 60 milhões em caixa, em real, e o resto aportes, e eles estão buscando novas medidas para comprar cada vez mais Bitcoin e gerar mais caixa para comprar Bitcoin. A mesma estratégia que o Michael Saylor lá em 2020 começou a fazer com, se eu não me engano, $500 mil, né? Então ele pegou parte do seu caixa, começou a comprar Bitcoin, ou seja, trocou o ativo de reserva de dólar para Bitcoin e começou a emitir dívidas para acumular mais Bitcoin, até numa estratégia de alavancagem que tem os seus riscos e alguns riscos inerentes, mas também tem muitas vantagens dentro do mercado. Ou seja, você troca o ativo de reserva, dólar ou real, para o Bitcoin, por exemplo. E eu acho que tende a aumentar, a crescer. Aqui no Brasil tem dificuldade, eles têm dificuldade ainda para entender. Com os americanos eu acho que é bem mais fácil você explicar o que é uma Treasury Company. Tanto é que hoje eles estavam falando assim, se eu vou falar com o americano, eu simplesmente falo acerca dos negócios. Se eu tiver que explicar para um brasileiro, eu preciso explicar primeiro o que é Bitcoin, por que vale a pena, e aí depois falar sobre as vantagens do negócio. Mas... Não, pode continuar. Não, eu acredito que esse movimento vai crescer à medida que as empresas entenderem a utilidade de ter seu caixa em Bitcoin. E você acha que isso pode ser um catalisador para a gente ter um próximo bear market pelo fato de algumas empresas começarem com essa estratégia de tesouraria e arquitetarem mal isso? Então, hoje a gente tem, né, empresas com tesouraria em Bitcoin, em Ethereum, em Solana. Eu vi algumas que anunciaram em Hyperliquid, até em Ethena, né? Hoje a Trump Media Company anunciou uma tesouraria em CRO. Então, Nossa. a gente vai ver cada vez mais esse movimento aumentando para a tesouraria de várias empresas com várias criptos diferentes. Mas, na minha opinião, por um outro lado, isso pode ser um catalisador para o bear market, porque muitas empresas podem arquitetar isso mal. O que você acha em relação a isso? Assim, depende da alavancagem a qual eles estão expostos. Essa é uma pergunta um pouco complexa, né? Teria que pensar um pouco mais, mas qual é a alavancagem, por exemplo, que a MicroStrategy ela tem? Qual que é a alavancagem que essas empresas elas estão? Então, acredito que é um pouco complexo. Assim, numa que alguma quebre, isso possa Cada caso é particular, porque algumas vão arquitetar mal. Eu acho que cada caso é particular, mas eu acho que precisa pensar um pouco mais, estudar um pouco mais como a alavancagem ela interfere se uma empresa quebrar, ou qual é o risco sistêmico que aquela empresa corre, como funciona o gerenciamento de risco daquela empresa, enfim. Mas eu acredito que isso possa ocasionar um bear market, sim, no momento que algum risco sistêmico venha acontecer e venha afetar o preço do Bitcoin por conta daquele risco. Eu não sei se vocês entendem. Tipo, você fala, lá em final de 2021 foi subida dos juros, o Fed tentando corrigir inflação que estava completamente desancorada. Isso fez com que houvesse um grande enxugamento de liquidez. Imagina que nesse cenário você teria ali as Treasury Companies. Isso poderia criar um agravante sistêmico. Exato. Essa perspectiva. Exato, essa perspectiva. Exato. Que é justamente essa necessidade de que, eu preciso honrar aqui com minhas dívidas, vou vender meu ativo porque o mercado de crédito agora tá difícil, não tem outro jeito. E às vezes pode gerar um efeito dominó, né? Enfim. Legal, Dani. E em relação ao governo Trump, como que você tem avaliado, né, o governo do Trump até o momento na questão de cripto, né? A gente está vendo um movimento de regulação dentro do mercado cripto. Agora, ultimamente, com a Genius Act, teve uma semana cripto que o tema nos Estados Unidos foi a questão de regulação. E isso traz um movimento que é natural para as instituições, onde as instituições
dentro do mercado mais regulado, elas vão se sentir mais seguras. Então, não adianta você ter performance e não se adequar ao que está acontecendo. Então, a regulação ela traz um ambiente mais seguro e é um movimento natural, principalmente as stablecoins, agora com a Genius Act, que veio do movimento do governo Trump. Eu me lembro que em 2023 nós estávamos falando que o maior calcanhar de Aquiles dentro do mercado cripto eram as stablecoins. Então, qualquer problema que acontece nas stablecoins em questão de órgãos reguladores, questão da SEC, por exemplo, todo o mercado cripto ele se tornaria instável ou afetaria todo o mercado cripto. Então, isso traz um ambiente onde que essas instituições elas conseguem performar e elas conseguem se estabilizar melhor, os investidores tradicionais também, do varejo, enfim, todo o ambiente ele fica mais controlado e mais, de certa forma, previsível. Uhum. Então isso, eu acho que o Trump tem focado por conta dessas instituições, né, para trazer uma pavimentação melhor para o setor. Uma mistura de lobbying com queremos margem operacional, né? Queremos criar novos produtos utilizando essa tecnologia. Só que como que eu vou tomar esse risco se eu não tenho nenhum embasamento regulatório, se não tem nenhuma lei escrita ainda para esse negócio? Então, é justamente isso, né? Abrindo portas aí para uma série de inovações. Exato. Né? Inclusive coisas que a gente nem sabe o que vai surgir, da mesma forma como ninguém sabia que o Uber ia ser uma possibilidade de negócio com um iPhone. Não, eu queria saber, Dani, o que você acha que pode acontecer agora até o final do ano, né? Então, tem algum catalisador que você está enxergando que pode trazer risco para o final do ano? Dá para sonhar com o Bitcoin a $150 mil? Você acha que a gente vai ter mais um rally? Vamos ter out-season? Vai ser uma out-season diferente? O que você está enxergando até o final do ano? Ou até, sei lá, o meio do ano que vem? A out-season vai durar até o meio do ano que vem? Qual que é a sua visão daqui para frente? Eu acho que a gente precisa estar ligado no pronunciamento do Fed em questão à inflação, a meta deles de 2%, e esse movimento da política monetária e da política fiscal, inclusive com as tarifas, né? E como isso vai afetar essa inflação. Então, acho que o investidor ele não precisa ser, que nem eu costumo, você não precisa ser um especialista, mas precisa estar ligado lá nas 8 reuniões do Fed anuais. Então, as tarifas elas podem impedir que a inflação ela venha alcançar a meta e isso venha interferir diretamente no corte dos juros, o que não vai ser bom para o mercado cripto, ou esse movimento pode acontecer ao contrário e esse corte pode vir. Eu acho que esse é o principal catalisador. Depois nós temos o Ethereum ganhando em adoção, um flow maior dentro de Ethereum. Agora, o movimento com as outras altcoins dentro do mercado é um tanto quanto imprevisível, porque hoje tem mais de 2 milhões de criptomoedas. Como é que você vai ver esse fluxo de dinheiro alcançando as principais moedas? Essa out-season, ela vai acontecer? Para mim é uma incógnita, porque tem, acredito até numa bolha dentro do mercado cripto, tipo uma bolha.com, na hora que o mercado reverter. Então, eu não vejo tanto as altcoins ganhando adoção ou até uma demanda, como a gente viu nos outros ciclos. E se você acha que é algo que vale até para top 100 ou top 50? Porque assim, você falar, pô, 2 milhões, realmente, depois que criaram o Pump Fund, né, a industrialização de criação de token foi para o espaço. Sim. Mas você acha que essa questão do, putz, não vai ter out-season ou vai ser uma out-season limitada, se aplica também para os top 100? Então, dentro do top 100 existem narrativas que têm usabilidade e outras que a galera tá percebendo que não tem tanta usabilidade e não tem tanto volume e não tem tanta adoção. Então, o próprio top 100 ele vai se regulando ao longo do tempo com aquilo que tem funcionado e com aquilo que não tem funcionado, e isso é diariamente. Ele vai se adequando diariamente. Eu acredito que os principais setores, ali eu digo meme coins. Meme coins foram o principal setor que ganhou em questão de performance relacionada aos outros setores. E aí você olha, qual que é a usabilidade das meme coins? Não tem tanta usabilidade, mas tem a comunidade.
E a comunidade dentro do mercado cripto, ela faz o preço disparar e não tem tanta tecnologia. Agora, você tem RWAs, então acredito que algumas blockchains que estão ali dentro alguns protocolos que estão dentro do top 100 vão se valorizar, até que estão fora do top 100, que estão ligadas a RWAs, que ainda a galera não percebeu. Inteligência artificial, alguma coisa ou outra, porque ainda a base de inteligência artificial, ela funciona bem em base de dados, ou seja, centralizado, no sistema centralizado. Então, a gente tá vendo, precisa selecionar muito bem, não é porque tá no top 100 que a gente vai ver o crescimento, precisa selecionar de acordo com os setores que estão mais proeminentes e dentro do setor também. Bom, eu tenho Solana ou Ethereum, qual que eu escolho? Eu tenho Doge ou Pepe, né? Qual que se adequa melhor? Então, dentro dos setores você tem que fazer um filtro ainda. Eu acredito. Acho que é só um segue legal pra gente ir pra os takes rápidos, né? Exatamente. Bora começar? Bora? Bom, então a gente vai fazer algumas perguntinhas, né? Resposta rápida, se quiser justificar, fica à vontade, se não, a gente parte pra próxima. A primeira vai ser a enquete de criptos, beleza? Então eu vou perguntar uma cripto ou outra, você escolhe, se você quiser justificar, fica à vontade, se não, a gente só vai pra próxima, beleza? Vamos começar. Ripple ou Cardano? A que ganhar vai pra frente pro próximo round. Polêmico essa. Fizeram pra mim essa recentemente, por isso que eu fiz pra você, tá? Ripple tem toda uma questão de descentralização, bancos, etc. Agora, a ADA já foi, né, a época, mas Ripple, vai. Ripple, boa. Ripple ou Ethereum? Ethereum. Ethereum ou Solana? Ethereum. Pô, legal. Ethereum ou Aave? Ethereum. Ethereum ou Ethena? Ethereum. Ethereum ou Ondo? Ethereum. Ethereum ou Hyperliquid? Ethereum. E Ethereum ou Bitcoin? Bitcoin. Boa. Agora, Ethena ali, eu fiquei quase... É um produto irado, né? É legal, legal. Fizeram exatamente essa sequência comigo. Eu falei, vou fazer com a Dani pra ver o que ela acha. A gente balançou igual na Ethereum ou Ethena. Setor em cripto que você está otimista e um que você está pessimista. O setor que eu tô otimista é RWAs, Real World Assets. A gente já tá vendo volume muito grande dentro desse setor. Tem algum exemplo que você possa dar de um... Protocolo? A própria Ethereum, a tokenização, eles estão criando muito em cima de Ethereum. Os institucionais estão buscando construir as tokenizações em cima de Ethereum. E pessimista, eu acho que a inteligência artificial. Legal. Qual que é a sua estimativa pro preço de Bitcoin e Ethereum até o final do ano? Chute. Você chute. Eles me fizeram isso lá essa pergunta no Blockchain Hill. Bitcoin, 140, 150. A gente tá perto ali, pode chegar 140, 150. Se chegar a 150, eu vou ter que pintar meu cabelo de laranja. É mesmo? Eu fiz a só... Tá gravado Não, brincadeira, aqui, então. Já prometeu no Blockchain Hill, tá gravado aqui. Vou botar uma peruca. Vamos cobrar, vamos cobrar. E Ethereum, acredito ali uns 6, 7 mil dólares. 6 a 7 mil dólares. Irado. Um personagem do mercado de cripto sem ser o Satoshi que você gosta, assim, que você admira. Vitalik. Eu conheci Vitalik lá na BitConf. É um ETzinho, assim. Gostei bastante dele. Você conheceu, conversou com ele? Foi muito rápido. Eu falei assim, you are a big thing in Brazil. Você é uma grande coisa no Brasil. Tirei uma foto com ele e ele meio assim, não fala muito. Falou, obrigada, não sei. E eu acho que Michael Saylor também é uma figura. Caramba, você conheceu o Vitalik, que Conheci legal. o Vitalik. E, bom, você já falou que ele é estranho, como todo mundo fala, né? Mas estranho, tudo bem. todo mundo é estranho. Quem no mercado cripto não é? Quem não é? Exato. Quem não é? Uma ferramenta que você usa regularmente. TradingView. TradingView. Mas pra quê? Pra análise ou pra executar trades mesmo? Pra análise. Boa. Deixa eu melhorar essa pergunta. Aham. Algum indicador do TradingView que você gosta de usar? Olha,
Eu utilizava mais indicadores, hoje eu utilizo uma abordagem de Smart Money que é mais por regiões, então a gente trabalha muito com as extremidades do gráfico, em zonas de Smart Money. Smart Money. O Smart Money, ele fala operar as ineficiências do mercado ou agir de acordo com os institucionais, porque, por exemplo, o institucional ele tem uma posição lá de 10 mil bitcoins para se desfazer. Como que ele, em que região do gráfico ele vai desfazer esses 10 mil dólares? Ele precisa de liquidez, ou seja, ele precisa que alguém compre esses 10 mil dólares. Só que nem sempre o mercado tem liquidez, então às vezes ele faz um movimento que a gente fala de inducement. As regiões que mais têm liquidez são nas extremidades. Então, o Smart Money, ele te ensina a montar a posição de acordo com a posição desses institucionais que são nas extremidades, ou zona de prêmio ou zona de desconto. Então, ele minimiza a utilização de ferramentas. Eu utilizo, por exemplo, Fibonacci, RSI, nuvem de Ishimoto, até o próprio indicador da CryptoStation, quanto que a gente desenvolveu. Mas hoje eu gosto mais de montar as posições com as zonas, então a gente pega o Fair Value Gap e as zonas de liquidez, que são as extremidades, aí a gente marca os order blocks. Então, numa tendência de alta, a gente marca os order blocks de compra, numa tendência de baixa, a gente marca os order blocks de venda. Então, hoje eu utilizo bastante o gráfico dessa forma. Aí depois tem as ferramentas, que é o Quantum que a gente desenvolveu, mas também tem a Fibonacci, RSI, as médias móveis, eu acho que elas funcionam muito bem. Média móvel, ela são bem interessantes. É um dos seus melhores amigos, com certeza. Médias móveis, sim. Concordo com isso. O seu meme favorito no mundo cripto? Pepe. Não, foi rápido. Foi rápido nessa. Foi o que mais... Uma cripto sem ser Bitcoin, Ethereum e Solana. Ethena, atualmente. Eu perguntei, mas quem tava prestando atenção já tinha esse spoiler, né? Um livro, pra finalizar. Pode ser de cripto. Tem mais uma. Pode ser de cripto, pode ser um livro qualquer, tanto faz. Cara, assim, pode ser de cripto, não. Pra mim, o livro hoje, a base da minha vida é Bíblia. Depois eu gosto O Poder de uma Nova Consciência, um dos meus livros favoritos, que teve uma grande virada de chave na minha vida. Ou um livro do mercado financeiro que vai virar a chave, que eu falo muito, é do Ray Dalio, A Nova Ordem Mundial em Transformação. Um livro, falei 3. Pô, tá ótimo. 3 recomendações, né? Bíblia clássica. O Poder da Nova Consciência chama? O Poder da Nova Consciência. Tá. A última pergunta que eu tenho, e é assim, por isso que eu falei, né? Não, calma aí que tem mais uma. Isso aqui é uma pesquisa e que depois a gente vai no 100º episódio de Crypto Never Sleeps, a gente vai rodar um backtest aí, de qual foi a opinião das pessoas, de todos os convidados, sobre quem é Satoshi Nakamoto. Quem é Satoshi Nakamoto? Eu já pensei muito que poderia ser Hal Finney. Não sei se alguém já falou sobre ele. Já. Eu acho que ele é o mais citado até o momento. Exato. Cara, tem os usual suspects. Né? Mas eu gostei muito dessa ideia de fazer uma retrospectiva da resposta de cada um. Ele foi bem falado. Porque foi o primeiro a receber uma transação de Bitcoin. E recebeu e-mails diretamente. Depois, algum grupo ligado ao governo, já parei para pensar, hoje eu tenho minhas dúvidas. Porque quando você vai olhar para a estrutura do Bitcoin, você precisa pensar em várias camadas, não é só a camada econômica, é a camada filosófica, é a camada... São muitas, de mineração, energia, lastro... Criptográfica. Exato, criptográfica. Então, como você pensa numa arquitetura complexa para uma pessoa só, mas se não for só uma pessoa, um grupo de pessoas, como essa ideia ficaria retida também? Mas assim, ainda coloco o Hal Finney em alguma turma. Irado. E acho que antes da gente ir, fala pra galera onde que eles podem te acompanhar teu trabalho, conhecer a CryptoStation. Hoje eu tô produzindo bastante conteúdo no Instagram, produzo alguns vídeos no YouTube, preciso voltar a produzir os vídeos no YouTube. E Instagram, dani.seifert, e da CryptoStation também, vocês conseguem entrar em contato comigo por lá.
É isso, pessoal. Dani, muito obrigado. Eu que Foi uma agradeço. honra receber você aqui. Sigam ela nas redes sociais, por favor, para acompanhar o trabalho dela. Valtinho, bom estar de volta aqui, cara. Obrigado. Welcome back. Pessoal, muito obrigado por hoje. Não se esqueçam de se inscrever, deixem o like, compartilhem e comentem aqui, por favor. Beleza? Esse foi mais um Crypto Never Sleeps e até mais.